Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Todo estudante de cultura racional sabe que a natureza mudou de fase em 1935. E essa mudança foi que trouxe todo esse desequilíbrio físico, moral e financeiro do mundo. E a solução para todos esses problemas, que são sintomas de uma mudança de fase, circula hoje em nossas mãos, ao nosso alcance, para a efetivação da racionalização do mundo, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque somos todos de raça racional. Com os meios de comunicação que temos atualmente, e com uma generosa porção de boa vontade, a cultura racional, com suas respostas para tudo e soluções efetivas para os males da humanidade, pelo amparo e a proteção racional, pode chegar aos quatro cantos do mundo com grande velocidade. Os governos não têm culpa pelo desequilíbrio que envolveu o mundo. Fazem de tudo para encontrar soluções, mas precisam estar a par das causas para que possam construir uma união que amenize ou reverta os impactos dessa liquidação. A fase racional é a fase da união de todos. A fase do pensamento, que acabou em 1935, foi a fase da desunião, para, através da divisão, lapidar todos. Uma fase que não comportava limites, alimentando a discórdia, os confrontos e a destruição. O raciocínio preza pela união universal, a concórdia universal. E quem se conhece, conhece bem a lei das transformações, conhece a influência da regência das energias sobre todos. Entende o que é natureza e por isso passa a respeitá-la. Os nossos irmãos de origem, puros, limpos e perfeitos, que na fase racional vem aparecendo aí no firmamento, na forma de discos voadores, só estão aguardando a racionalização dos povos para poderem se manifestar naturalmente entre nós, se materializando para conversar conosco e se desmaterializando sem causar sustos e nem impactos. Enquanto a racionalização não se completa, eles se limitam somente a aparecer para provar que existe. Para haver um contato maior, é preciso que se conheça a cultura deles, para entendê-los. E a cultura deles não é a cultura artificial que adotamos para viver nesse mundo.
é a cultura racional. A cultura deles é a mesma cultura natural nossa, porque a origem é a mesma. Somos todos de origem racional. Nós na condição de animais e eles na forma original de racionais, puros, limpos e perfeitos, como já fomos antes de nos deformarmos em matéria. Então, meus queridos, por conta dessa urgência em lidar com as soluções para o desequilíbrio do pensamento, é que toda divulgação de cultura racional deve ser prestigiada e compartilhada. Só existem duas obrigações que a origem requer do livre-arbítrio de todos. Uma é que o seu livre-arbítrio esteja voltado para a origem, que você queira, deseje voltar já para a sua origem, a origem perfeita. Se o desejo for esse, você terá que estudar o conhecimento racional para passar a se conhecer e assim se desenvolver racionalmente. A outra obrigação é o dever de fazer propaganda desse conhecimento, porque o mundo racional não pode conceituar egoísmos e não vê méritos em pessoas que não compartilham com seus irmãos aquilo que sabem, que aprenderam e que os demais necessitam também para a sua salvação. Então, ficar guardando só para si um conhecimento que foi feito para todos, que não foi feito para a exploração comercial, um conhecimento de cunho universal para todos. Assim, temos os que ainda não se conhecem e temos aqueles que já se conhecem, que facilitam ao máximo o acesso das pessoas ao conhecimento racional, não importando a forma da divulgação que irão adotar, porque existem muitas formas e todas são válidas, são importantes, são pontuais, não podendo haver disputas sobre qual é a melhor, porque todas são bem-vindas. Dessa forma, quem puder, compartilhe os programas de divulgação da cultura racional. Recomendem para os amigos e para os familiares. Assim, meus queridos, essas duas obrigações, a de estudar para aprender e a de divulgar para quem não conhece, são suficientes para o desenvolvimento racional. Ao estudar, o raciocínio se desenvolve rápido, porque a natureza está favorável. Por estarmos na fase racional, e ao divulgar esse conhecimento, se chega ao comprometimento com essa fase, com a fase racional. Uma fase de auxílio para todos. Uma fase que visa a união de todos. A união dos governos. A união dos filhos com Deus Pai. Um por todos e todos por um. Esse comprometimento significa que o animal racional mudou de fase. Saiu da fase de liquidação do pensamento e alcançou a fase racional, a fase de recuperação, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
Para ser feita a mudança de fase, não tem outro jeito. A pessoa tem que passar a se conhecer, tem que conhecer as primeiras causas, tem que conhecer a sua história de princípio ao fim, para que seja justa a sua escolha. Porque a humanidade segue ignorante sobre a sua verdadeira origem. Essa ignorância, somada à imperfeição, a que todos estão sujeitos, consistem no grande enigma da salvação. Um enigma agora desvendado pela cultura racional. Porque todos, na verdade, têm direito ao erro e à perdição. Porque ninguém é perfeito. Não se pode condenar ninguém imperfeito por errar. Quando a causa é a imperfeição, o erro passa a ser consequência desta causa. Assim, o tribunal racional absolveu todos de suas condenações. Quebrou os grilhões da matéria para que todos possam retornar para a origem perfeita, para a vida eterna. A fase espiritual, que foi a fase do pensamento, que introduziu na Terra as religiões, as seitas e as doutrinas, foi uma fase de lapidação, lapidando todos pelo pensamento, que também criou as áreas filosóficas e científicas. Todo esse desenvolvimento preparatório visava, naturalmente, culminar na fase racional. Toda essa lapidação deixou todos prontos para vivermos dentro de uma realidade racional, onde iremos interagir naturalmente com todos os nossos irmãos de todas as categorias. Já mantínhamos contato com os espíritos, com os anjos, e agora estamos transcendendo as faixas espirituais e angelicais e alcançando, enfim, a meta perfeita, divinal, onde habitam os nossos irmãos superiores, puros, limpos e perfeitos, como todos já foram antes da criação desse universo deformado e fora do seu natural. Todos nós já fomos puros, limpos e perfeitos, tanto os animais racionais, quanto os espíritos, quanto os angelicais. Foi por abuso do alívio do livre-arbítrio e por não aceitarmos os chamados de atenção de Deus Pai que causamos essa deformação. Um mundo deformado do seu estado original, que a partir de agora, da fase racional, que está em vigor, está sendo repatriado para a origem perfeita. Estamos iniciando uma nova era, um novo ciclo evolutivo que traz uma nova compreensão sobre o que nos cerca, mais fidedigna e realista do que somos, da razão de nossa existência e do conhecimento das causas e de suas consequências. Mas toda mudança gera transtornos. Até nos acostumarmos com os novos métodos, novos conceitos e novas metas, sempre há algum desconforto, devido ao desapego que não é imediato, devido aos costumes que já estão enraizados, mesmo estando todos cientes de todas as negatividades envolvidas. Essa nova consciência atende a todos,
A natureza está aguardando ansiosa pelo desenvolvimento do raciocínio de todos, para que o animal racional não fique mais desligado de tudo e de todos, como uma ilha, isolado. Nas fases mais antigas, a humanidade vivia ligada a todas as vidas desse mundo através de um dom especial dado a todos pela natureza. O dom da doutologia, que era o uso pleno da glândula pineal ligada na energia mediadora. A energia mediadora é uma energia consciente, pertencente ao astral superior, a morada dos anjos. Pelo uso da dontologia, ficávamos todos aparelhados com os astros. Era uma evolução maior do que essa atual. Muitos voltaram para a origem perfeita nesse período, um período de evolução astrológica. Mas uns tantos, como faltava ainda alguns milênios para chegar à fase racional, para esse terceiro e último ciclo evolutivo da matéria, decidiram abandonar a linha natural de evolução astrológica rumo à origem, optando pelo desenvolvimento de um progresso artificial da matéria. Um progresso que foi considerado pelo mundo racional como o progresso do mal. Porque a matéria é um mal que por si mesmo se destrói. Então se classificou apenas como um passatempo infrutífero, gerado novamente pelo abuso do livre-arbítrio desses atrasadões, que acabaram atrasando a volta de todos e abrindo as portas para o mal. Um mal que era vetado pela fase astrológica. Assim nasceu a fase de evolução do pensamento, pelo abandono da fase astrológica, que regia com uma energia superior. Aqueles que se deram por satisfeitos com o que experimentaram no mundo de matéria e quiseram voltar, que foi a grande maioria, já retornaram todos para a origem. E aqueles que optaram por desenvolver o progresso material, a natureza desligou eles da energia consciente mediadora. Paralisou a pineal, encerrando o dom da dontologia. Que os antigos sábios, como Siddhartha Gautama, por exemplo, que é tratado como Buda, dentre outros da antiguidade, buscavam alcançar e tratavam esse dom como um nirvana, ou uso do sétimo chakra. Assim, meus queridos, os habitantes que abandonaram o alfabeto de astrologia foram todos rebaixados para uma categoria inferior, de aparelhos mediadores conscientes, foram rebaixados para a categoria de animais racionais, ficando todos ligados somente às energias elétrica e magnética, igualmente aos irracionais, desligados do campo astrológico, de onde recebiam todas as orientações para o bom viver aqui na matéria. Bem, meus queridos, agora eu vou deixar vocês com um novo bloco que nós criamos aqui, de poesias. E eu tenho uma poesia muito linda para oferecer para vocês, de uma poetisa querida chamada Odete Pereira.
Fiquem com essa poesia linda e após nós retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Salve, Divina Mãe Natureza. Obrigada, Mãe Natureza, por ter me lapidado e me despertado para a nova fase racional. Agora já sei quem sou, quem causou a tua transformação e qual foi o crime que cometi. Eras planície cósmica pura e agora estás deformada e enfraquecida. Mesmo assim, continuas a alimentar os habitantes do mundo racional que aqui estão há milhões de anos, esquecidos de quem são. Somos teus hóspedes, Mãe Natureza, nos alimentando da tua energia sem nunca ter te agradecido e sempre reclamando da tua hospitalidade e das tuas intempéries, que uma hora é calor demais, por outra hora é frio demais, chove demais ou venta demais. Estamos sempre exigindo perfeição, sem atinar que fomos nós a causa da tua transformação. O racional superior mandou o conhecimento do retorno do nosso mundo de origem. Porém, muitos recusam a conhecer, pois têm medo da verdade e não querem admitir o crime que cometeram. Uns porque são muito limitados, outros porque se acham muito sabidos. Vivem te pedindo socorro a todo momento, Mãe Natureza, e renegando conhecer a verdade que livra. Eu sei, Mãe Natureza, porque paraste de alimentar o pensamento do pensador. Cumpres agora a ordem cósmica do desenvolvimento do raciocínio. Quem obedece esta ordem retorna ao mundo racional. Quem não obedece, desce de categoria. Obrigada, Mãe Natureza, por ter despertado a minha consciência cósmica racional. Já não sou mais um navegante sem rumo, sem solução do meu destino e desconhecido da minha verdadeira origem. Me perdi no tempo e no espaço por 3 milênios. Agora que despertei, cumpro minha missão divulgando o conhecimento do retorno ao mundo racional. Obrigada, Mãe Natureza. Obrigada pelo alimento, pela água, pelo vento, pelo sol, pelos astros, pelo conhecimento. Salve, salve a cultura racional. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos. A fase de animal racional, meus queridos, se iniciou assim, com todos desligados da natureza, com a pineal de todos desligada. Sem a orientação da natureza, a humanidade se animalizou,
perdeu o senso consciente que desfrutava quando vivia aparelhada com a energia mediadora. Passaram então a se espelhar nos demais animais e adotaram a lei do mais forte. O mais forte destrói e devora o mais fraco. Assim, a lei do mais forte passou a ser a lei dos pensadores que adotaram isso até hoje. Como passaram a nascer todos sem odontologia, inconscientes de tudo, passaram a depender do conhecimento dos mais antigos, daqueles que traziam a sabedoria astrológica do passado. Mas aos poucos essa sabedoria foi se acabando com a morte dos ancestrais. Chegaram a um declínio tal que alguns se tornaram antropófagos, ao ponto de devorarem uns aos outros. Para que o conhecimento não se perdesse por completo, foi que começaram a evoluir as linguagens e a escrita, para que houvesse um melhor entendimento e, pelos interesses em comum, se criassem as leis, que acabaram resultando no sustentáculo civilizatório. Mesmo não tendo certeza sobre coisa nenhuma a respeito de nossa origem, a humanidade seguiu contando com fragmentos do passado, que estavam entrelaçados com poderes e dimensões maiores do que nos tempos atuais. Apesar da ciência trabalhar muito para conseguir definir melhor a origem da humanidade. Ironicamente, contra a suposição de que esse universo material foi arquitetado, a ciência optou por uma explosão para explicar a origem desse mundo. Uma teoria conhecida como Big Bang. Digo ironicamente porque mesmo uma explosão, pelo princípio racional, teria que ser arquitetada para existir, para acontecer. Teria que ter uma lógica. O mundo de existência racional, como é esse em que vivemos, não pode se fundamentar no acaso. Em um mundo de fundamento racional, onde existe racionalidade, o acaso não existe. O que existe é causa e efeito. O acaso significa exatamente a não existência. Uma vida racional só pode ser gerada por uma cadeia de causas e efeitos dentro de uma base lógica. Não existe racionalidade no acaso, porque tudo tem uma causa. Se existe o feito, o efeito, existe a causa. E isso a ciência já descobriu. A lei de causa e efeito é uma lei racional. A dificuldade científica em lidar com a razão veio enraizada pelos conceitos iniciais do estudo da matéria, que só concebia a existência da vida aos seres orgânicos. Mas mesmo não se comportando ou se estruturando da mesma forma, toda a estrutura universal está viva, sendo sustentada pelas virtudes, que são vidas que se transformaram em outras vidas. As virtudes são formadoras de mecânicas existenciais. Ao adentrar no mundo quântico, os cientistas entenderam que a matéria, nas suas dimensões menores,
está mais aberta às possibilidades e que os fundamentos da matéria é a energia. Energia proveniente do poder das virtudes que a ciência está chamando de bóson de Higgs, a partícula de Deus. As virtudes são a verdadeira fonte da vida e a fonte das energias. E energia é vida, está tudo vivo, cada um na sua categoria. Assim como nasce uma planta, também nasceram os planetas, os diferentes astros, cada um com a sua influência e o seu sentimento de existência dentro dessa complexidade energética variante que existe nesse universo deformado e degenerado do seu natural. Existe dentro dessa hierarquia universal o cinturão magnético, o cinturão eletromagnético, o cinturão da energia mediadora e o mundo racional com sua energia original, que é pura, limpa e perfeita. Cada uma dessas camadas energéticas criam sentimentos e influências diferentes. A energia mediadora regeu a fase astrológica. Quando decaímos para a fase de animais racionais livres pensadores, ficamos sendo regidos pelo eletromagnetismo. Agora estamos novamente numa mudança de fase. Os que quiserem retornar para a origem, como se deu na fase astrológica, quando a maioria voltou, a natureza vai reabilitar a odontologia, vai ligar a glândula pineal, mas dessa vez não será ligada à energia mediadora, que é a astrológica. Será uma ligação direta com a energia racional pura, limpa e perfeita da origem do mundo racional. Por esse desenvolvimento de ligação já ser possível, devido já nos encontrarmos na fase propícia para isso, a fase racional. Aqueles que decidirem experimentar por mais tempo a matéria, como se deu no passado, quando muitos perderam a condição privilegiada astrológica, agora vão sair da condição de animais racionais e vão descer de classe. Vão sofrer mais uma queda. Dessa vez, vão para a classe de animais irracionais, para correr uma grande hierarquia de espécies que serão regidas pelo cinturão magnético, sob o comando dos orixás. Então, meus queridos, a fase de animal racional se acabou. É o fim da linha. Ou se torna um aparelho racional ligado à energia mais poderosa do universo, que é a energia racional pura, limpa e perfeita, ou desce de classe para viver como um irracional. A natureza não vai mais deixar nascer como animal racional, se recusarem voltar para a sua origem. Não na fase racional, ou nasce incubado na energia racional como um legítimo aparelho racional, ou nasce já como irracional, ou uma coisa ou outra. Não vai ter mais o meio termo. Não haverá meio termo, porque a fase de animal racional se acabou. Animal racional é meio termo, meio animal, meio racional. Esse meio termo a natureza não quer mais. Agora, ou se liga na energia racional para ser um racional,
ou vira um animal de vez. Se torna um irracional. Porque a vida, meus queridos, é assim. São de transformações. Os riscos nessa mudança de fase da natureza só existem, meus queridos, para aqueles que não se enquadrarem na nova fase. Somente para aqueles que continuarem encantados pela matéria, desejosos de continuar vivendo nela. Aqueles que optarem pelo conhecimento de si mesmo e fizerem por onde voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, serão admitidos na nova era, na nova fase que exige a consciência de todos, porque é pela consciência que todos se libertarão dos grilhões da matéria para viver uma dimensão maior, ligados a uma energia pura, limpa e perfeita, e livre da dor e do sofrimento, livre da morte. Ao conhecermos a verdade sobre quem somos e de onde viemos, nos libertamos. Reencontramos a nossa individualidade perdida. E é no conhecimento racional que estão as verdades necessárias para a libertação de todos da escravidão da matéria. Não existe autoridade maior que a autoridade racional. A autoridade racional surgiu a partir da existência da energia racional, uma inteligência superior, onde a vida por si só, por ser pura, limpa e perfeita, é o próprio motivo da existência, não existindo sobre ela nenhum ponto negativo. Tratadas também como eternas, porque mesmo sendo desfeitas as suas mecânicas, se refeitas novamente, a vida da mecânica original ressuscita, porque é uma criação formada a partir da verdadeira fonte da vida, as virtudes. Devido a essa versatilidade, foi que uns tantos decidiram por desfazer as suas mecânicas originais para criar uma mecânica provisória numa planície de virtudes que ainda não estava pronta para entrar em progresso, por suas virtudes ainda não terem alcançado o grau de pureza necessário para tal progresso. O mundo racional progride pelo progresso natural das virtudes, com o qual foi feito. A evolução racional é natural e espontânea. Não existe esforço algum. Assim, por ser natural e evolutiva, quanto mais antiga for a mecânica, mais pura e evoluída ela é dentro da eternidade. Enquanto estudamos sobre a imperfeição de um mundo degenerado, mundos perfeitos continuam registrando o nascimento de novas mecânicas de vida, bebês extracósmicos de pureza virginal, que nascem puros, limpos e perfeitos, que se irmanam com os já existentes para povoar planícies alcantoradas, formando uma hierarquia de poder irmanado, onde os mais antigos são os mais virtuosos, mais luminosos e mais poderosos. Uma hierarquia que ultrapassa o mundo racional de onde viemos,
e se reflete na voz suprema de outros mundos. Existem habitantes muito antigos e outros mundos além do mundo racional de onde nos originamos, onde fomos criados puros, limpos e perfeitos. A planície de onde procedemos é a maior do mundo racional. Existem mais acima outras, em sentido menores. Nós estávamos na base da criação. Abaixo de nós, somente a sétima planície, evoluindo seu grau de pureza necessário para se estabelecer nela novas criações, novas mecânicas de vida perfeitas. Passear somente por essa planície de virtudes não causava mal nenhum. Passeavam por ela sem que isso causasse algum problema, mas decidiram por progredi-la por conta própria, forçadamente, manipulando suas próprias virtudes mais puras para estabilizar as virtudes que ainda não estavam prontas para o progresso. E dessa forma, antecipar a criação de mecânicas de vida dessa sétima planície. Os habitantes da base do mundo racional, dotados de liberdade, de livre-arbítrio absoluto, viram nessa manobra com as virtudes uma possibilidade de dar vida antecipada para a sétima planície. Mas essa ação feria profundamente o princípio natural, porque o natural do mundo racional é fundamentado na perfeição. Tendo a mecânica condições de ser perfeita, significa que ela atende às exigências do natural, bastando para isso apenas dar tempo para que a pureza das virtudes atinjam o grau necessário para se nascer perfeito. Então, meus queridos, a fundo de verdade, o que houve foi uma precipitação. Como o mundo perfeito é de longa duração, onde o tempo não se conta, onde o mais antigo, a mais antiga mecânica conhecida desconhece o fim e não para de evoluir como os demais, que por isso é tratado como um mundo eterno, chega até a ser estranho a ansiedade de dar vida a uma planície de virtudes antes do tempo necessário para o seu progresso. A vontade de se antecipar vidas ao ponto da imperfeição é uma vontade que não combina com a vontade racional pela existência plena e perfeita. A vontade pela deformação e o desejo de um mundo prematuro parecem reflexo invertido da origem das virtudes, como um refluxo da árvore da vida, atraindo os mais jovens para a deformação, para o desmonte de suas mecânicas, uma vontade inversa ao natural, uma impaciência estranha à perfeição e incompatível com a eternidade. A criação desse mundo prematuramente, e por isso em condições imperfeitas, rompeu com os padrões naturais, apontando para um fator de desequilíbrio da ordem natural das coisas. O fator de desequilíbrio se chama livre-arbítrio. Por abuso
o livre-arbítrio se tornou um vilão, um desagregador. Não conhecíamos o bem e o mal. O projeto para a formação desse mundo prematuro era possível. Ao invés de todos serem regidos por uma só energia, que com o envolvimento da parte menos pura enfraquecida a todos, se decidiu pela criação de camadas de energias diferentes para compor mecânicas diversas e hierárquicas. Infelizmente, não houve quem pudesse deter as legiões de habitantes que decidiram se enveredar por essa primeira e única aventura experimental que marcou o mundo racional pela ousadia e o abuso do livre-arbítrio de alguns de seus habitantes. Foi como se Deus Pai dissesse: meu filho, aqui tem um poço de onde tiramos água. Não brinque aqui, porque é onde a água brota limpa e cristalina, tão forte que não se pode beber. Ela precisa passar antes um tempo se apurando. Enquanto repousa, transforma a sua força em virtudes, para daí então poder ser consumida. Se você cair nesse poço e beber dessa água, você vai morrer. Daí o filho, cheio de curiosidade, devido àquela privação, decide investigar por conta própria o poço. Até que a curiosidade aumenta e ele abandona os conselhos do pai e decide provar da água virgem. Ao provar, entra em coma, fica em estado de hibernação, sonhando que está acordado. Ora sonhos bons, ora sonhos maus. Ora sonha que é um rei, ora sonha que é um escravo. Ora mulher, ora homem. Até que seu pai consegue lhe medicar e lhe pergunta: eu não falei para você que não era para você se meter aí? Quantas vezes eu lhe alertei que não era para se envolver com a água virgem? Por que você não me ouviu? Por que você não me deu ouvidos? Porque o livre-arbítrio abandonou os seus limites. Se tornou vontade cega. Se posso fazer, o que me impede? Hoje sabemos que a única coisa que regula o livre-arbítrio é o equilíbrio moral. Bem, meus queridos, agora vamos para o nosso intervalo musical. E logo após a música, retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Você que mais procura o bem, você que mais procura a paz, você que quer viver com amor, você que quer viver bem mais. Leia o livro Universo em Desenvolvimento.
universo em desencanto e passa a ver o porquê deste mundo assim ser deformado, encantado, deformado, encantado. Você que mais procura o bem, você que mais procura a paz, você que quer viver com amor, você que quer viver bem mais. Leia o livro Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto e passa a ver o porquê deste mundo assim ser deformado, encantado, deformado, encantado. Leia o livro, leia o livro, leia o livro. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. O mundo racional nunca teve problema com o livre-arbítrio, motivo pelo qual sempre foi absoluto. Mas com a criação desse mundo imperfeito, o livre-arbítrio passou a ser questionado. Claro que quem criou nossas mecânicas de vida não ia esperar que o livre-arbítrio pudesse desejar desfazê-la, já que fomos todos criados como racionais, puros, limpos e perfeitos, perenes e eternos. Dessa forma, meus queridos, mesmo absoluto, o livre-arbítrio deveria estar condicionado à natureza que o criou. Porque não pode o feito reger sobre quem criou, sobre a causa. Esse desvio do livre-arbítrio, que culminou na existência de um mundo imperfeito, teve, por um lado, a imaturidade, a inocência, porque estava o seu controle muito além da capacidade de quem ousou criá-lo. Mas também um misto de ousadia e de abuso, por ter sido um ato contra a vontade de nosso Deus Pai. Numa análise superficial, sem levar em conta que as mortes, apesar de a morte ser apenas um ponto singular entre uma vida e outra, sem levar em conta a dor, o sofrimento gerado por essa gigante diversificação surgida pela imperfeição da matéria, só o fato de tudo isso ser provisório, de tudo isso ser, de toda essa luta terminar em nada, já é mais do que suficiente para não desejarmos mais
termos que viver delirando sob uma autossugestão de que a vida da matéria é boa, enquanto que a realidade mostra que ela é boa e má. Se fosse só boa, seria perfeita, como é na origem. As fantasias, os sonhos, as paixões, os vícios e as distrações precisaram existir para que a realidade degenerativa do mundo pudesse ser disfarçada, maquiada. Assim, meus queridos, quanto mais encantados, ignorantes, fanatizados e enganados, mais fácil se viver sob o chicote da lapidação que criou um progresso artificial sonhador, com a função apenas de lapidar o pensamento humano até o nível racional. A partir desse nível, que foi alcançado em 1935, as fantasias, o encanto do progresso artificial perdeu a sua função e os avanços dos artifícios, a partir daí, passaram a prejudicar a natureza de todos, por ser um progresso sem limites. Então, estão todos prontos para uma vida mais realista, mais racional. A maioria já está lapidada o suficiente, por isso é que estamos na fase racional. Já estão praticamente todos condizentes com a fase racional, que visa a integração de todos com a natureza. Visa a união de todos pelo conhecimento de si mesmos, para todos entenderem quem somos e o porquê aqui estamos. Porque existimos na condição de animais racionais, para entendermos e identificarmos corretamente qual é a causa dos problemas e aprendermos a solucioná-los, sendo isso o suficiente para estabelecer a paz e a concórdia no mundo. Estabelecermos uma nova era, um terceiro milênio promissor e voltado para o natural, para os valores naturais. O mundo racional não precisa de nós. Está atuando nesse universo na intenção de resgatar a ordem natural das coisas e colocar tudo e todos em seus devidos e merecidos lugares. Assim, meus queridos, da mesma forma que se deu na mudança da fase de selvagens para civilizados, quando os selvagens perderam o direito de viver, também está se dando agora, nessa mudança de fase de civilizado que perdeu o direito de viver para a fase racional, que é o de amparo da natureza, a fase divina da humanidade, fase final. A fase do encontro dos filhos com a verdadeira mãe, a natureza, do encontro dos filhos com Deus, o verdadeiro Pai, o encontro dos filhos com seus irmãos, puros, limpos e perfeitos, que ficaram na origem e agora estão na Terra, auxiliando todos. O mundo, aos poucos, irá se adaptar e se adequar aos modos racionais, por ser uma evolução natural. Mas quanto mais rápido a cultura racional for de conhecimento de todos, mais rápido também nos irmanaremos e adotaremos métodos novos que possibilitem vivermos em paz e em harmonia uns com os outros, gerando para todos uma nova era, uma era de prosperidade
e de mudanças que surpreenderão positivamente a todos. As dificuldades foram aumentando porque o animal racional, por falta do conhecimento de si mesmo, apoiou seu livre-arbítrio sobre o artificial e negligenciou o natural. Não respeitou os limites naturais, transformando o progresso numa disputa contra a vida. A vida ficou banalizada e em segundo plano, desvalorizada, em troca de artifícios que encantaram o animal racional, mas que produzem desastres, envenenamentos da atmosfera, poluição dos alimentos, acelerando assim a degeneração da vida. Existem artifícios que compõem com o natural. Me refiro aqui aos que destroem o natural, que passam dos limites do bom senso. Não faz tanto tempo assim, há alguns milênios atrás, vivíamos cerca de 1000 anos. Declinamos para uma existência de 800 anos, que tem até registros nas escrituras tidas como sagradas. Viemos decaindo, e hoje poucos chegam aos 100 anos. Seguindo por essa linha degenerativa, com 15 anos, daqui a pouco vamos estar velhos. A humanidade já deu conta do seu poder destrutivo e abusivo quanto ao natural. Mas nunca encararam a natureza como um ser pensante e com sentimentos semelhantes aos nossos. As células do nosso corpo vivem sem saber que fazem parte de nós, de outra vida dimensionalmente maior e com sentimento e inteligência mais apurada. Da mesma forma, somos nós, células da natureza, que possuem um sentimento mais apurado do que o nosso e uma inteligência maior, mas que, apesar de tanto estudo, não está sendo encarada dessa forma. Essa natureza eletromagnética tem numa mão o auxílio e na outra um chicote. Ela própria, triste com o abuso do livre-arbítrio, guarda lugares difíceis de viver para fazer nascer nesses lugares aqueles que cometem mais crimes contra as leis naturais. A natureza tem tudo de bom para oferecer, mas não oferece, muito pelo contrário. Tem criado abalos, terremotos, furacões, enchentes, epidemias e diversos outros maus tratos, para assustar o animal racional, para que ele decline desse progresso devastador do natural, de uma fase que já terminou e está em liquidação. Então, para demover todos da fase de animal racional, a natureza está lapidando o animal de todas as formas e maneiras. A natureza ama os seus filhos, ama os seus feitos, as suas cascatas, as suas matas, os seus rios, suas flores, seus pássaros, seus animais. Ama os seus filhos, tanto os bons quanto os maus. Ela não admite a destruição dos seus filhos e, devido a essa ingratidão dos que querem viver ignorando a natureza, que é quem lhe cria, lhe dá o alimento e mantém de tudo que necessita para se viver, por ela ter um sentimento mais apurado que o nosso,
porque é lógico que ela não poderia dar aos seus filhos aquilo que ela não tem, ela ficou triste com tanta ingratidão dos seus filhos. Se temos sentimentos que são dados pela natureza, ela tem esses sentimentos muito mais apurados. Então, meus queridos, a natureza quer que todos desenvolvam logo o seu raciocínio para entendê-la e passarem a respeitá-la. Através dessa evolução racional, o animal racional, ao atingir a condição de aparelho racional, vai poder conversar com a natureza. Porque somente pensando, desligados da natureza, perdemos a dimensão do seu valor e de sua grandeza, que é o valor da vida. E também ignoramos a sua existência como regente de nossa evolução e de nossas vidas. Quando o animal racional resplandecer na fase racional, na condição de aparelho racional, a natureza irá favorecer tudo e todos como nunca fez. Os males deixarão de prevalecer, as pragas deixarão de existir e a evolução será esplendorosa rumo à eternidade. Porque o paraíso veio até nós, estabeleceu o seu tabernáculo aqui na terra. Estamos no início de uma nova era, a era racional de evolução máxima da natureza. Estão todos e tudo voltando para casa, voltando para a origem perfeita, o supermundo racional. Bem, meus queridos, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Nova Era. Não deixem de curtir, de deixar lá o seu like, o gostei. Se inscrevam no canal, toquem no sininho para estarem sendo avisados das novas edições do programa. Se gostaram, deixe o seu comentário. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Mas com certeza, no próximo programa estaremos juntos novamente. Nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era. A natureza como você nunca viu. Salve. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.